Hi there! Tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje, na língua inglesa, os adjetivos. Os adjetivos são aquelas palavras que qualificam os substantivos. Em inglês, estão sempre numa ordem inversa. Primeiro os adjetivos, depois os substantivos. Para que fique mais claro, let's see an example. Mary has an intelligent, beautiful and young daughter. Mary has, Mary tem, terceira pessoa do singular, an intelligent, beautiful and young daughter. Você tem o substantivo daughter, filha, e antes dele todos os adjetivos. Intelligent, beautiful and young. Inteligente, bonito ou bonita, jovem. Então são os adjetivos. Outra coisa que é importante lembrar sobre os adjetivos em língua inglesa é que eles não mudam, eles sempre servem de qualquer forma para, olha, o singular, plural, masculino, feminino. Essas palavras elas não mudam. Então, beautiful, bonito ou bonita, tanto faz. Também pode ser bonitos ou bonitas. Então, se eu falo a beautiful daughter, uma filha bonita. A beautiful son, um filho bonito. Beautiful daughters, filhas bonitas. Beautiful sons, filhos bonitos. Então, serve para tudo os adjetivos. Além deles não mudarem, eles estão sempre na ordem invertida, ok? Prestem atenção nisso. Prestem atenção agora noutra coisa, uma outra maneira de usar os adjetivos em inglês. Let's see. Strong é o adjetivo forte. Tony is as strong as his brother. Tony is as strong as, ou seja, tão forte quanto. Tony is as strong as his brother. Nesse próximo exemplo, strong novamente, só que numa frase negativa. Tony is not as strong as his father. Tony is not as strong as his father. Ou seja, Tony não é tão forte quanto seu pai. As strong as, tão forte quanto. E em mais um exemplo, Tony is not so strong as his father. Tony is not so strong as his father. Você está usando aí a palavra so ao invés de as. É uma construção possível nesse grau de igualdade na frase negativa. Quando a frase for afirmativa, vimos no exemplo anterior, as strong as. Quando ela é negativa, eu posso usar tanto as quanto so as. Vimos então esse primeiro grau de adjetivação chamado de igualdade, ou seja, quando eu uso as antes do adjetivo e depois as big as, tão grande quanto, as small as, tão pequeno quanto, as interesting as, tão interessante quanto. Agora, eu tenho outros graus de adjetivação também para mostrar para vocês. So, let's see one more example. Mandy is thinner than Lucy. Mandy is thinner than Lucy. Eu tenho o uso do adjetivo thin, magro, magra. Então, Mandy é mais magra que Lucy. Observe bem o que acontece aí. Eu uso um ER no final do adjetivo e dobra-se a última letra, porque você tem aquele famoso sanduíche de vogal. A palavra thin, as três últimas letras da palavra thin estão lá, H-I-N. Esse I é uma vogal. Quando você tem uma vogal entre duas consoantes e vai adicionar alguma coisa depois da palavra, você dobra a última letra. Tem algumas exceções, mas a gente já viu essas exceções, é só vocês estudarem um pouquinho para memorizar. Thin dobra, então fica Mandy is thinner than Lucy. Mandy é mais magra que Lucy. É o grau de superioridade. Organized. Lucy is more organized than Mandy. Lucy is more organized than Mandy. O que aconteceu aí? Eu estou dizendo que Lucy é mais organizada que Mandy. Aí, junto do adjetivo organized, eu não posso colocar ER. É um adjetivo longo, de mais de 2 sílabas. Então, eu não posso colocar ER. Eu uso a palavra more antes do adjetivo.
More organized than, mais organizada que. Mas o efeito é o mesmo que o ER que foi adicionado no thinner. Ferrari is the fastest car I have ever seen. Então, a Ferrari é o carro mais veloz que eu já vi. The fastest car, o carro mais veloz. Notem a observação aí da inversão em inglês. E eu tenho no final do adjetivo EST, o mais veloz. E eu tenho também o uso do artigo, o artigo definido, the fastest. Este é o grau superlativo. O superlativo me dá a ideia de superioridade total, diferente dos outros dois exemplos que nós vimos, onde eu estava comparando um com o outro, aí eu não estou comparando com ninguém. Ferrari is the fastest car. É o carro mais rápido que eu já vi. I have ever seen. Expensive. Ferrari is the most expensive car I have ever seen. Ferrari é o carro mais caro. The most expensive car. O carro mais caro que eu já vi. The most expensive. Notem que aí eu não coloquei EST no final do adjetivo, e sim usei a palavra most. Melhor ainda, the most, o artigo junto do most. Porque expensive também é um adjetivo longo, então ele não pode receber EST no final. Eu tenho que usar esse outro artifício, the most expensive, o mais caro, I have ever seen, que eu já vi. Mark is less impulsive than Tony. Mark é menos impulsivo que Tony. Less than, menos que. Impulsive é o adjetivo. Este é um comparativo de inferioridade, menos que. Mark is the least impulsive boy in his family. Então, Mark é o garoto menos impulsivo da sua família. Este é um superlativo de inferioridade. The least impulsive. Vimos então alguns graus importantes de adjetivação em inglês. As, para igualdade. Na negativa eu posso usar o so as. Vimos também o more than e o er than para os adjetivos curtinhos. Vimos também o the most, que é o superlativo, e est no final dos adjetivos, que é para os adjetivos curtinhos. Vimos também o less than, que é a inferioridade, e o the least, que é o superlativo de inferioridade, o menos. Let's see more examples. Vamos ver mais exemplos dos adjetivos. Observem o adjetivo good, bom. Brazil is the best country to live. Brasil é o melhor país para se viver. The best é irregular, é uma forma irregular do superlativo de good. Talking is always better than fighting. Conversar é sempre melhor que brigar. Então, eu tenho better, que é um comparativo de superioridade irregular, é a forma irregular do good. Ignorance is the worst sin of mankind. Ignorance, ignorância, é o pior pecado da raça humana. Bad é o adjetivo e a forma dele no superlativo também é irregular, the worst. Laziness is worse than ignorance. Laziness, preguiça, é pior do que a ignorância. Worse than, também uma forma irregular do adjetivo bad. China is the farthest place I have ever visited. A China é o lugar mais distante que eu já visitei. Far é o adjetivo, longe, distante, e a forma dele de superlativo é irregular, the farthest. Canada is farther than USA. Nós temos aí o grau comparativo do adjetivo far. Então, Canadá é mais distante que os Estados Unidos. Temos ainda mais algumas possibilidades com os adjetivos. Observem. Se eu juntar dois comparativos, comparativo mais comparativo, the older, the more experienced, eu estou dizendo quanto mais velho, mais experiente. É essa ideia de proporcionalidade. The more expensive, the more beautiful. A mesma coisa. Quanto mais caro, mais bonito. The more expensive, the more beautiful. The planet is getting warmer
and warmer. O planeta está ficando mais quente e mais quente, ou seja, o planeta está ficando cada vez mais quente. English is getting more and more interesting for us. Inglês está ficando cada vez mais interessante para nós. So, vimos que essa ideia de proporcionalidade com os adjetivos pode ser dada através do uso de dois comparativos. Warmer and warmer, cada vez mais quente. More and more interesting, cada vez mais interessante. E assim por diante. Não acabou ainda, tenho mais coisas sobre adjetivos. Observem. I think this movie is boring. Ao utilizar ing num verbo, eu posso produzir um adjetivo também, não só o present continuous. Eu acho que este filme é chato, boring. I was bored when the movie was over. Eu estava chateado quando o filme acabou. Bored, eu também posso usar o ed, que é aquela mesma forma para produzir o passado e participo passado dos verbos regulares, para produzir um adjetivo. Eu estava chateado quando o filme acabou. The 2 o'clock train is late. O trem das 2 está atrasado. The 2 o'clock train is late. Notem que a hifenização, o uso do hífen, no meio de 2 o'clock, monta um adjetivo, o trem das 2 horas. Tony is a 7-year-old boy. Tony é um garoto de 7 anos. Eu também estou montando aí um adjetivo através da utilização de hífens. 7-year-old boy. Ou então, Tony is a 7-year-old. Neste caso, eu tirei a palavra boy e transformei 7-year-old de um simples adjetivo que era antes para uma palavra mais complexa embaixo, que é um substantivo que está dando a ideia de que é um menino, por causa do Tony, e também de que ele tem 7 anos de idade. Eu posso então transformar adjetivos em substantivos quando necessário. Tony and Mike are 7-year-old boys. Tony e Mike são meninos de 7 anos. 7-year-old é o mesmo adjetivo construído com hífens, e aí ele está numa frase no plural, boys, porém o adjetivo sempre singular. Na frase seguinte, Tony and Mike are 7-year-olds. Aí eu faço esse adjetivo substantivo, o transformo em substantivo, e aí ele recebe S por ser plural. Deu para perceber que os adjetivos são um assunto bem complexo, não é isso? Nós temos a utilização de adjetivos para comparar, para qualificar, e ele também pode ter valor substantivo. Portanto, quando estiver lendo um texto, preste bastante atenção. And follow my advice. Siga meu conselho. Study hard. See you next class. Bye bye. Hello everyone! Hoje nós vamos estudar o Past Perfect e o Past Perfect Continuous. É aquele tempo que eu monto com o had, que é o passado do verbo have, mais o participle, né? Mais o particípio, a terceira coluna dos verbos. Ele tem um uso especial em língua inglesa e é isso que nós vamos estar observando. So, let's see one example. When you called, she had just received the bad news. Quando você ligou, ela tinha acabado de receber as más notícias. When you called, she had just received. Eu tenho uma organização aí de um fato que acontece antes do outro. Ou seja, quando você ligou, ela já tinha recebido, ela tinha acabado de receber as más notícias. Então, este fato, ela tinha recebido as más notícias, aconteceu antes de você chamar. When you called. E eu uso para dar essa diferença a primeira frase no Simple Past, when you called. E a segunda frase no Past Perfect, quando você ligou, ela tinha acabado de receber as más notícias. The movie had already begun by the time we arrived. Então, o filme já tinha começado na hora que chegamos. O filme já tinha começado, had already begun.
by the time we arrived, no momento em que chegamos. Quando eu então quiser falar de dois fatos que ocorreram no passado, eu vou usar Simple Past e Past Perfect. Eu uso o Simple Past para indicar o fato mais recente e o Past Perfect para indicar o que aconteceu anteriormente. Então, we arrived, nós chegamos. The movie had begun, o filme tinha começado. Então, o filme começou antes de nós chegarmos. Perfeito? Vamos ver como é que eu monto o Past Perfect? Não é difícil, é fácil. É só você pegar todos os sujeitos, I, you, he, she, it, we, you e they, juntar o had e o particípio do verbo dado. Como nós vimos, begin, begun e os verbos regulares arrive, arrived e assim por diante. Ok? Então é uma maneira simples. É o had mais o particípio passado. Então esse é o past perfect. Agora eu posso formar o past perfect continuous. Se ele é continuous, ele tem ing. Vamos ver então como é que funciona. Olhem lá. She finally launched the book she had been writing for years. Ela finalmente lançou o livro que tinha estado escrevendo há anos. É desta forma que eu falo em inglês. Had been writing, tinha estado escrevendo. Em português eu posso falar de outras formas, o livro que escrevia, o que estava escrevendo. Mas ela lançou um livro que tinha estado escrevendo. O que é esse had been writing? Ele indica que é alguma coisa que estava acontecendo antes do lançamento e que esse fato ele foi contínuo, ele tomou um certo tempo. Não foi um ponto, uma coisa rápida. Ele tomou um certo tempo, ele teve lá uma certa morosidade. Had been writing. He had been saving since Christmas to buy a new bike. He had been saving since Christmas to buy a new bike. Então, ele tinha estado economizando, ele estava economizando desde o Natal para comprar uma bicicleta nova. Então, what's the difference? Qual a diferença entre he had saved e had been saving? Na primeira, he had saved. Ele tinha economizado. O processo está concluído. He had been saving. O processo está concluído, mas eu enfatizo de que ele demorou um certo tempo. Eu enfatizo essa demora, esse processo. Eu enfatizo a ação. No outro, eu enfatizo o resultado. He had saved. Ele economizou. He had been saving. Ele estava economizando. É essa a diferença. Let's see some more cases. When I last went to Moscow, they had renovated St. Basil's Cathedral. Da última vez que eu fui a Moscou, que eu visitei Moscou, eles tinham reformado a Catedral de São Basílio. Had renovated. Então, quando eu fui até Moscou, a catedral já tinha sido reformada. Ela já estava pronta. When I last went to Moscow, they had been renovating St. Basil's Cathedral. Então, da última vez que fui para Moscou, eles tinham estado reformando, ou seja, eles estavam reformando a Catedral de São Basílio. Então, aí eu digo que eles ainda estavam reformando naquela vez. Eles não tinham terminado o processo todo. Então, eu estou enfatizando o processo. I had worked hard and the report was finished. Eu tinha trabalhado muito e o relatório estava terminado, estava pronto. Então, estou dando a ideia de um processo concluído. Had worked. I had been working hard and I thought I deserved a holiday. Eu tinha estado trabalhando, eu trabalhei muito e achava que merecia férias. I had been working hard. Então, é esta a diferença. I had worked, eu tinha trabalhado. I had been working, eu tinha estado trabalhando. Você numa tem a ênfase do processo concluído, I had worked, e na outra a ênfase do processo em conclusão, I had been working. Nossa, nós vimos tempos verbais pra chuchu em inglês, hein? Tá na hora da gente dar uma revisada. Vamos ver como é que são os tempos verbais, de A a Z. Let's see. I take the same bus, she takes the same bus. Eu tomo o mesmo ônibus e ela toma o mesmo ônibus. Simple present, o uso do verbo take, com I, sujeito I, não muda nada, usa a forma da base. E she takes, terceira pessoa do singular. Isto é o simple present. I am taking the same bus, she is taking the same bus. Estou tomando o mesmo ônibus e ela está tomando o mesmo ônibus.
present continuous, usando-se am, is, que são as formas do verbo to be, e taking, com ing. I took the same bus, she took the same bus. Eu tomei o mesmo ônibus e ela tomou o mesmo ônibus. Simple past, passado do verbo take, que é took. E não muda, tanto faz o sujeito ser I ou she, não há nenhum tipo de mudança. Took e took para os dois. Este é o simple past. I was taking the same bus, she was taking the same bus. Eu estava tomando o mesmo ônibus e ela estava tomando o mesmo ônibus. Was é o passado do verbo to be, mais o outro verbo com ing. Isso é o past continuous. I have taken the same bus, she has taken the same bus. Eu tomei o mesmo ônibus, ela tomou o mesmo ônibus. Have ou has como auxiliar e mais o particípio do verbo. Isso é o present perfect. I have been taking the same bus, she has been taking the same bus. Eu tenho estado tomando, ou eu estou tomando, algo que começa lá no passado e vem até agora. Este é o present perfect continuous. Ele é present perfect porque eu estou usando have ou has. E ele é continuous porque eu uso o verbo to be mais ing. Present perfect continuous. I had taken the same bus, she had taken the same bus. Eu tinha tomado, eu havia tomado o mesmo ônibus e ela havia tomado o mesmo ônibus. Este é o past perfect, onde eu uso o passado do verbo have, o had, mais o particípio do outro verbo. Este é o past perfect. I had been taking the same bus, she had been taking the same bus. Eu tinha estado tomando o mesmo ônibus, ela tinha estado tomando o mesmo ônibus. Isto é o past perfect continuous. Por quê? Eu estou usando had, que é o auxiliar, mais o been, mais um verbo com ing. Então, diferente do present, que é onde eu usava has ou então have, agora eu estou usando had. É o past perfect continuous. I'm going to take the same bus, she's going to take the same bus. Eu vou tomar o mesmo ônibus, ela vai tomar o mesmo ônibus. É o futuro com going to. I will take the same bus, she will take the same bus. É o futuro com will. Will não tem tradução, leva o verbo seguinte para o futuro. Tomarei o mesmo ônibus e ela tomará o mesmo ônibus. Fizemos uma pequena viagem pelo túnel do tempo, ou melhor, dos tempos, os tempos verbais da língua inglesa. Desde lá do simple present, todos eles. Os principais tempos da língua inglesa, ok? Agora vamos ver um pequeno texto com alguns desses tempos verbais funcionando. Oprah Winfrey began speaking publicly in the church when she was 2. By the time she was 12, she had already decided on a career. She wanted to be paid to talk. In fact, it wasn't long before she got her first radio job. Although she hadn't had any experience, she became a news reporter. When Winfrey got her TV talk show in 1986, she had already been a TV news reporter and had acted in a major Hollywood movie, The Color Purple. In 1994, she decided that the quality of her talk show themes had been getting worse and worse, and she promised to focus on more meaningful issues. Taylor Lewis. Okay, let's see it again. Oprah Winfrey began, passado do verbo begin, começar. Então, Oprah Winfrey começou. She was, passado do verbo to be, she was 2. She was 12, novamente passado do verbo to be, she was 12, ela tinha 12 anos. She had already decided, already, já, então ela já havia decidido. She wanted, ela queria, simple past. It wasn't, não era. It wasn't, não era, não foi. Negativa do verbo to be, no passado. She got, ela conseguiu, ela obteve, passado do verbo get. She hadn't had, ela não tinha tido, ela não tinha tido. Hadn't had, é a negativa do past perfect. She became, ela tornou-se.
Winfrey got, novamente passado do verbo get. She had already been, ela já havia sido. She had already been, ela já havia sido. And had acted, e havia atuado, She had acted. She decided, simple past, ela decidiu. Show themes had been getting, os temas dos shows estavam ficando. And she promised, ela prometeu, promised. Perceberam a mistura dos tempos verbais? Esses que estão se referindo ao passado, simple past e past perfect, e ainda o past perfect continuous, que enfatiza a ação. Ok, people, that's all for today. Por hoje é só. See you next class. Bye-bye. Hello, everyone! Vamos ver hoje o uso da palavra if nas frases e vamos ver o que acontece nestas frases quando eu uso if, porque eu vou estar ligando, na verdade, dois períodos simples e transformando num composto. E aí eu vou ter que coordenar os verbos. Isso vai ser muito importante. So, let's see the first example. If she asks me to, I will go away. Se ela me pedir, eu partirei. Asks, combinando com she, terceira pessoa do singular, no simple present, no presente simples, e na segunda parte, will, levando o verbo para o futuro. If she asks me to, I will go away. Então, eu uso o presente na oração do if e o will no complemento, na segunda oração. I won't go away unless she asks me to. Eu não partirei, a menos que ela me peça. Eu estou usando aí a palavra unless, que é um irmãozinho do if. Só que o if normalmente é usado em frases afirmativas e o unless me dá esse tom de negatividade. Unless, a menos que. Então, eu não partirei. I won't go away. É a negação de will not. A menos, unless she asks me to. A menos que ela me peça. If she asked me to, I would go away. Olha o que aconteceu. O verbo ask agora está no passado, com ed. If she asked, se ela me pedisse, I would go away. Eu iria embora. Então, quando a frase do if estiver no passado, asked, a outra vai usar não mais will, e sim would. I wouldn't go away unless she asked me to. O mesmo ocorrendo com unless. Eu não partiria a menos que ela me pedisse. Wouldn't é a negativa de would, mais o verbo ask no passado. Would mais o passado de ask. E agora mais um exemplo com if. If she had asked me to, I would have gone away. Se ela tivesse me pedido, eu teria partido, eu teria ido embora. Eu tenho junto do if a frase em que tempo? No past perfect. O had mais o particípio passado do verbo ask. Então, if she had asked me to, I would have gone. Se ela tivesse me pedido, had asked, I would have gone. Então, eu aí uso o would mais o have e o gone, que é o particípio passado do verbo go. I wouldn't have gone away unless she had asked me to. Eu não teria partido a menos que ela tivesse me pedido. I wouldn't have gone away. Eu não teria partido unless, a menos que she had asked me to. A menos que ela tivesse me pedido. Mesmo caso, would have, combinando com particípio. Had asked é o past perfect. Viram só? Eu combino presente com will, combino passado com would e combino o particípio passado, had mais o particípio passado do verbo, com would have. Para que fique bem claro, olha o esqueminha. Presente junto do will, passado junto do would e o past perfect junto do
would have. Vimos então como é que é combinado. Você usa sempre o will mais o presente, would mais o passado, e o would have mais o had e o particípio passado do verbo, que é o past perfect. É assim que funciona no if clauses, nas frases com if, ou então com unless, para dar essa ideia de condição, aí ditada pelo if, se, e unless, a menos que. Now let's see some more examples, all right? If I am elected, I'll give employment to people. Promessa de político. Se eu for eleito, darei emprego ao povo. If I am re-elected, I'll finish the work I started 4 years ago. Se eu for reeleito, terminarei o trabalho que comecei há 4 anos atrás. Vocês viram que ali, na verdade, eu estava usando o presente. Apesar do elected ter um ED, I am era o presente. If I am elected, ali estava funcionando como eleito. Se eu for eleito, I am elected. If I am elected, I will. Presente com will. E o outro, if I am re-elected, tinha de novo am. If I am, presente. Re-elected, I will. Perfeito? Let's see more examples. What is the distance between São Paulo and Tokyo? Qual é a distância entre São Paulo e Tóquio? If I knew the answer, I would tell you. Se eu soubesse a resposta, eu te diria. If I knew the answer, I would tell you. Se eu soubesse, if I knew, I would tell you. Passado com would. Mais uma coordenação. Let's see one more. I forgot to tell Lucy about the party. Eu esqueci de falar com a Lucy sobre a festa. If I had known that before, I would have reminded you. Então, se eu